Terceira sessão ordinária, realizada em 6/3/2017, com a presença da maioria dos senhores vereadores e senhora vereadora em número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Duartina, do ano de 2017. Iniciados os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 20/2/2017. Acolhendo o pedido de dispensa de leitura da referida ata apresentada pelo vereador Marcos Roberto Furnaleto, coloco-as em discussão perante o plenário desta Câmara. Encerrada a discussão, coloco mencionada a ata em votação. Quem for a favor de suas aprovações, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovada a ata da citada sessão plenária. Feito isso e passando os trabalhos do expediente dessa sessão ordinária, partindo dos documentos recebidos pelo Poder Executivo Municipal, razão pela qual peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 05/2017, de autoria do prefeito municipal. Mensagem número 05/2017. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 05/2017, que inclui ao perímetro urbano do município, estabelecido através de lei municipal número 1854, de 22/3/7, e leis posteriores. Uma área de terra pertencente a Carlos Alberto Benetti, Osmar Benetti e outros. Objeto da parte ideal da matrícula número 8.936, de 25 de abril de 2008, do Cartório de Registro de Imóveis e Anexo de Duartina, Estado de São Paulo, perfazendo uma área superficial de 19.152,82 metros quadrados, ou seja, 1,9.153 hectares, 1,9.153 hectares, ou 0,7.914 Alqueires Paulista. Cumpre-me esclarecer que a incorporação da referida área ao perímetro urbano do nosso município é em razão de que os proprietários da referida área têm interesse em iniciar loteamento urbano na área e, se aprovado, dando andamento aos projetos necessários à aprovação junto aos órgãos competentes da esfera federal, estadual e municipal. Segue em anexo para conhecimento dos nobres edis, requerimento devidamente protocolado nesta prefeitura, área e croqui do futuro loteamento e matrícula número 8.936, CRI de Duartina, São Paulo. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 2 de março de 2017, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, prefeito municipal. Declaro o projeto de lei em ordem para ser recebido por esta Casa e o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação Econômica, Finanças e Orçamento, para emissão de seus pareceres. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 06/2017, de autoria do prefeito municipal.
Mensagem número 06/2017. Igreja, Câmara, ínclito presidente, nobres vereadores. Cordialmente submetemos à apreciação dessa respeitável Casa de Leis o incluso projeto de lei número 06/2017, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional especial suplementar junto ao Orçamento Geral Anual do município, no valor de R$ 131 mil. Esclareço aos nobres edis que a abertura do decreto adicional a que alude o incluso projeto de lei destina-se à inclusão no orçamento vigente de dotações para reforma e adequação no prédio que abrigará a cozinha piloto municipal, uma vez que fomos alertados inúmeras vezes pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a precária situação que se encontra a atual cozinha piloto e da extrema urgência da obra, sendo que a mesma será custeada exclusivamente com recurso federal. Do mesmo modo, faremos adequações no prédio que funciona a promoção social, onde serão executadas adequações na entrada do prédio para melhor servir a população que trafega diariamente pela área de passeio do prédio, sendo que a mesma será custeada com os recursos próprios municipais. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, esta municipalidade utilizará recurso da anulação de dotação, conforme relatório em anexo. Solicito que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração do Artina 3 de março de 2017, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, prefeito municipal. Tendo o Poder Executivo solicitado tramitação dessa propositura em regime de urgência, coloco esse pedido em discussão. Coloco agora em votação. Quem for a favor ao regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 06/2017, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, declaro o projeto em ordem para ser recebido por essa Casa e o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Econômica, Finanças e Orçamento, para emissão de seus pareceres. Em seguida, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 07/2017, de autoria do prefeito municipal. Mensagem número 7/2017. Cordialmente submetemos à apreciação dessa respeitável Casa de Leis o incluso projeto de lei número 07/2017, que concede uma revisão geral anual de 6% nos vencimentos dos servidores públicos municipais, inativos, pensionistas e regidos pela CLT, de que trata a Lei Municipal número 1723, de 8/12/03, leis posteriores e da outras providências, a partir de 1º de março de 2017. Cumpre-me esclarecer que este projeto de lei, com base e fundamento no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, visa assegurar efetivamente aos servidores públicos desta municipalidade a chamada revisão geral anual de seus salários. Esclareço ainda aos nobres edis que a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores municipais foi prevista no orçamento do exercício financeiro de 2017. Solicito que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município.
Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração do Artina, 3 de março de 2017, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, prefeito municipal. Tendo o Poder Executivo solicitado tramitação dessa propositura em regime de urgência, coloco esse pedido em discussão. Coloco agora em votação. Quem for a favor do regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 07/2017, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa. O remito às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Econômica, Finanças e Orçamentos para emissão de seus pareceres. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 08/2017, de autoria do prefeito municipal. Mensagem número 08/2017. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 08/2017, que altera o valor do vale alimentação dos servidores funcionários públicos municipais, de que trata o artigo 2º da Lei Municipal número 241. De 12/3/2013. Cumpre-me esclarecer que este projeto de lei visa beneficiar de uma forma mais ampla todos os funcionários servidores públicos municipais que se encontrar em efetivo exercício de suas funções. Solicito que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitando a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Quero também, não está na mensagem aqui, e passar o valor, aqui vai passar se aprovado, o valor do vale alimentação passará para R$300. E do Artina, 3 de março de 2017, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, prefeito municipal. Tendo o Poder Executivo solicitado tramitação dessa propositura em regime de urgência, coloco esse pedido em discussão. Coloco agora em votação. Quem for a favor ao regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 08/2017, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, declaro o projeto em ordem para ser recebido por essa Casa e o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Econômica e Finanças e Orçamentos para emissão de seus pareceres. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 055/2017.
Duartina, 20 de fevereiro de 2017. Assunto: envia resposta das indicações dos nobres vereadores à Câmara Municipal de Duartina. Prezado presidente, muito me apraz vir à presença de Vossa Excelência com este, a fim de enviar a esta augusta Casa de Leis respostas Muito me apraz vir à presença de Vossas Excelências com este, a fim de enviar a esta augusta Casa de Leis resposta das indicações formuladas pelos nobres edis em sessão ordinária realizada em 6 de fevereiro do corrente ano. A seguir: 01. Ofício 006/2017, que encaminha o requerimento 01/2017, de autoria dos nobres vereadores Adriano José Nunes, Agostinho de Oliveira Rodrigues Manso e Luiz Henrique Pedro. Em resposta, segue anexo circular 01/2017, datada de 17 de fevereiro do corrente ano, com juntada de expedientes do Departamento de Pessoal e Recursos Humanos da Municipalidade. 02. Ofício 007/2017, que encaminha o requerimento 02/2017, de autoria dos nobres vereadores Adriano José Nunes, Agostinho de Oliveira Rodrigues Manso e Luiz Henrique Pedro. Em resposta, segue anexo cópia xerográfica do ofício 045/2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Duartina, datado de 13 de fevereiro do corrente ano, solicitando informações à provedoria do Hospital Santa Luzia, o que até a presente data não tivemos resposta do citado pedido. 03. Ofício 08/2017, que encaminha o requerimento 03/2017, de autoria dos nobres vereadores Adriano José Nunes, Agostinho de Oliveira Rodrigues Manso, Luiz Henrique Pedro. Em resposta, segue anexo circular 02/2017, datada de 17 de fevereiro do corrente ano, conjuntada dos expedientes do Departamento de Pessoal e Recursos Humanos da Municipalidade. 04. Ofício 009/2017, que encaminha o requerimento 04/2017, de autoria dos nobres vereadores, do nobre vereador Marcos Roberto Furlaneto. Esta resposta cumpre-me informar a Vossa Excelência que tais áreas não foram devolvidas ao município, por conseguinte não estão disponibilizadas para instalação e funcionamento de novas empresas. Todavia, informa que as medidas estão sendo tomadas para regularizações. Segue anexo cópias xerográficas dos contratos de alienação por doação, com encargos de número 02, 03, 04 e 05/2014, referente às empresas na indicação supramencionada. 05. Ofício 010/2017, que encaminha o requerimento 05/2017, de autoria do nobre vereador Sérgio Aparecido de Oliveira. Em resposta, segue anexo expediente do Departamento de Saúde deste município. 06/2017. Ofício 011/2017, que encaminha as indicações 01, 02, 03, 04/2017, de autoria do nobre vereador Presidente Rosenvaldo Ferreira da Rocha. Em resposta, informe que no que diz respeito aos reparos e manutenção dos campos de futebol do Núcleo Habitacional Décio Luiz Salzedas e José Sebastião Pupo, os mesmos serão feitos de conformidade com a disponibilidade financeira. Quanto às placas de identificação de logradores públicos,
Informo a Vossa Excelência que medidas já estão sendo tomadas para a solução do problema em questão. 07/2017. Ofício 012/2017, que encaminha a indicação 05 e 06/2017, de autoria do nobre vereador Marcos Roberto Furlaneto. Em resposta, informa a Vossa Excelência da ciência dos problemas existentes no Distrito Industrial 1 e que os reparos serão feitos em breve. Espaço de tempo, serão feitos em breve em espaço de tempo. No que tange à vistoria, notificação e inflação aos proprietários de terrenos baldios. Cumpre-me informar que os mesmos já foram vistoriados, notificados, vide planilha de notificação anexa. E decorrida esta etapa, medidas serão tomadas em obediência à Lei Municipal número 2208, de 07 de março de 2014. 08/2017, ofício 013/2017, que encaminha a indicação de 07/2017 de autoria do nobre vereador Sérgio Aparecido de Oliveira. Em resposta, quanto à placa de identificação de logradouro público, informa a Vossa Excelência que medidas já estão sendo tomadas para a solução do problema em questão. Sem mais, para o momento, renova a Vossas Excelências e demais pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me sempre à disposição desta nobre Casa de Leis. Atenciosamente, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, não sei se todos os nobres vereadores já estão aqui, temos anexo as informações que, se os nobres quiserem, as cópias serão xeroqueadas e entregue a cada um que fizer pedido. Esse mesmo? Resposta ao requerimento número 03/2017.
Com os meus cordiais cumprimentos, venho através deste informar, conforme solicitado, que o senhor José Eduardo Garla foi nomeado para o emprego em comissão de chefe de gabinete em 11/1/2001, sendo contabilizado o seu adicional tempo de serviço, o período laborado, estou lendo conforme está aqui, laborado na Câmara Municipal de Duartina de 2005, de 1975 a 10/01 de 2001, conforme documento anexo. Informo ainda que o salário atual do chefe de gabinete é de R$ 3.293,68 e que, conforme as leis número 1723, de 8/12/2003, 1804, de 30/11/2005 e 2052, de 28/12/2010, anexa a cada um ano de efetivo exercício, o servidor faz jus adicional por tempo de serviço, calculado na proporção de 1% sobre o seu salário base ao completar 20 anos de serviço público municipal. Passa a receber, além do adicional por tempo de serviço, a sexta parte. Ao completar 25 anos de serviço público municipal, passa a receber o adicional por tempo de serviço na proporção de 2% sobre seu salário base, e ao completar 30 anos do serviço público municipal, passa a receber o adicional por tempo de serviço na proporção de 3% sobre o seu salário base. Considerando que foi averbado o período em que o senhor José Eduardo Garla laborou na Câmara Municipal de Duartina, o mesmo no último ano recebeu seu adicional por tempo de serviço, proporcional a 41 anos efetivos de serviço público municipal. Vale-me do ensejo para apresentar os meus protestos de alto apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Kathleen Álvares Ortúnio, Departamento Pessoal e Recursos Humanos. Diretoria de Saúde de Duartina. Excelentíssimo senhor Sérgio Aparecido de Oliveira, vereador, município de Duartina. Venho por meio deste em resposta ao requerimento número 05/2017, esclarecer que o atual Centro de Especialidade Médica está situado no Hospital Santa Luzia, Avenida Dr. Gil Borges, número 226. As especialidades médicas oferecidas são médico ortopedista, médico cardiologista, médico oftalmologista e médico especializado em ultrassonografia. Todos os agendamentos serão realizados pela Diretoria de Saúde, situada na Rua 7 de Setembro, número 583. Atenciosamente, Mônica Maldonado Rojas, diretora de Saúde, Duartina. Assinado, Mônica, diretora de Saúde. Em seguida, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios número 071, 072, 073, 074, 075, 076 e 077/2017. Duartina, 1 de março de 2017. Assunto: envia à Câmara Municipal de Duartina resposta das indicações
Muito me apraz vir à presença de vossas excelências, com este, a fim de enviar a esta augusta Casa de Leis resposta das indicações formuladas pelos nobres vereadores, em sessão ordinária realizada no dia 20 do mês de fevereiro do corrente ano. A seguir, resposta do ofício 029/2017, que encaminha a indicação 08/2017, de autoria da senhora vereadora Maria Aparecida Carlone Rotondaro. Informo a nobre vereadora que a indicação está anotada e que os serviços a serem feitos serão executados oportunamente. Resposta do ofício 029, que encaminha a indicação 09/2017, de autoria da senhora vereadora Maria Aparecida Carlone Rotondaro. Informo a nobre vereadora que as ruas citadas por Vossa Excelência serão incluídas no rol de prioridades desta administração para receber calçamento e que as obras serão realizadas em conformidade com a disponibilidade financeira do município. Renovo a Vossa Excelência e demais pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição desta Casa de Leis. Atenciosamente, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Ofício 072/2017. Prezado Presidente, muito me apraz vir à presença de Vossa Excelência, com este, a fim de enviar a esta augusta Casa de Leis resposta das indicações formuladas pelos nobres vereadores em sessão ordinária realizada no dia 20 de fevereiro do corrente ano. A seguir, resposta do ofício número 035/2017, que encaminha a indicação 18/2017, de autoria dos senhores vereadores Adriano José Nunes, Sérgio Aparecido de Oliveira e Sidnei Doreto. Informo aos nobres vereadores que medidas mais completas estão sendo tomadas para que não só os idosos, mas todos os munícipes, assim que consultados, o receituário será enviado online para a farmácia popular e os medicamentos serão entregues nas respectivas residências, não havendo necessidade de se deslocar até o local de entrega dos medicamentos. Falta tão somente ajuste no sistema de informatização das unidades de saúde na farmácia popular. Renovo a Vossas Excelências e demais pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição desta Casa de Leis. Atenciosamente, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Ofício 073/2017. Senhor Presidente, muito me apraz vir à presença de Vossa Excelência com este, a fim de enviar a esta augusta Casa de Leis resposta das indicações formuladas pelos nobres vereadores em sessão realizada no dia 20 do mês de fevereiro do corrente ano. A seguir, resposta do ofício 30/2017, que encaminha indicações 13 e 14/2017, de autoria do senhor vereador Marcos Roberto Furlaneto. Informa ao nobre vereador que as indicações estão sendo anotadas para análise e estudos e serão atendidos com a maior brevidade possível. Renova Vossas Excelências e demais pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição desta Casa de Leis. Atenciosamente, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Ofício 074/2017. Prezado Presidente, muito me apraz vir à presença de Vossa Excelência com este, a fim de enviar a esta augusta Casa de Leis resposta das indicações formuladas pelos nobres vereadores em sessão ordinária realizada no dia 20 do mês de fevereiro do corrente ano. A seguir, resposta do ofício 30/2017, que encaminha o requerimento 07/2017,
de autoria do senhor vereador Marcos Roberto Furlaneto. Informa ao nobre vereador que tais solicitações constantes no peticionário, protocolado sob o número 697, de 23 de fevereiro, foram encaminhadas ao Departamento Jurídico Municipal, de conformidade com o despacho anexo, cópia xerográfica. Renova a vossas excelências, a vossa excelência, demais pares, meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição desta Casa de Leis. Atenciosamente, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Prezado Presidente, ofício 05/2017. Muito me apraz vir à presença de vossas excelências, com este, a fim de enviar a esta augusta Casa de Leis, resposta das indicações formuladas pelos nobres vereadores em sessão ordinária realizada no dia 20 de fevereiro do corrente ano. A seguir, resposta do ofício número 31/2017, que encaminha a indicação número 12/2017, de autoria do senhor vereador Décio Maldonado Rojas. Informa ao nobre vereador que a indicação se faz pertinente e será atendida em conformidade com a disponibilidade financeira. Informa ainda que já determinei ao setor de engenharia da Prefeitura os projetos técnicos e planilhas de custo da obra. Renovo a vossa excelência, demais pares, meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição desta Casa de Leis. Atenciosamente, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Quero só lembrar aqui que esta indicação foi a respeito do muro da escola e parquinho Santo Maranhão, que todo mundo sabe a situação que se encontra. Ofício número 76/2017. Prezado Presidente, muito me apraz vir à presença de Vossa Excelência, com este, a fim de enviar a esta augusta Casa de Leis, resposta das indicações formuladas pelos nobres vereadores, em sessão ordinária realizada no dia 20 do mês de fevereiro do corrente ano. A seguir, resposta do ofício 32/2017, que encaminha o requerimento 06/2017, de autoria dos senhores vereadores Agostinho de Oliveira Rodrigues Manso, Luiz Henrique Pedro e Marcos Roberto Furlaneto. Informo aos nobres vereadores que, em resposta à indicação supramencionada, seguem anexo documentos pertinentes ao que foi pleiteado. Renovo a Vossa Excelência, demais pares, meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição desta Casa de Leis. Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Esta resposta aqui é bastante extensa, também acho que os vereadores têm aí, né? Sobre a indicação aqui do vereador Agostinho, Luiz Henrique e Marcos Roberto. É tudo isso aqui. Se quiser, nós vamos lá. Então fica à disposição dos seus vereadores, assim que requisitar, o diretor da Câmara está aí à disposição para os pedidos. Ofício 077/2017. Prezado Presidente, muito me apraz vir à presença de Vossa Excelência com este, a fim de enviar a esta augusta Casa de Leis, resposta das indicações formulada pelos nobres vereadores em sessão ordinária realizada no dia 20 de fevereiro do corrente ano.
a seguir. Resposta ofício 34/2017, que encaminha indicação 15/2017, dos senhores vereadores Adriano José Nunes, Sérgio Aparecido de Oliveira e Sidnei Doreto. Informo aos nobres vereadores que o pleito de vossas excelências já é objeto de estudo desta administração, com a determinação de urgência para disciplinar o uso da piscina municipal por munícipes em finais de semana. Resposta do ofício 34/2017, que encaminha a indicação 16/2017, de autoria dos senhores vereadores Adriano José Nunes, Sérgio Aparecido Oliveira e Sidnei Doreto. Informo aos nobres vereadores que a indicação será anotada e será objeto de estudo. Resposta do ofício 34/2017, que encaminha a indicação 17/2017, de autoria dos senhores vereadores Adriano José Nunes, Sérgio Aparecido de Oliveira e Sidnei Doreto. Informe aos nobres vereadores que a indicação será objeto de estudo oportunamente. Renova Vossas Excelências e demais pares seus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição desta Casa de Leis. Atenciosamente, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Esgotado o expediente do Executivo, passaremos aos trabalhos do Poder Legislativo Municipal, ocasião em que peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da indicação número 19/2017, de autoria do vereador Luiz Henrique Pedro. Indicação número 19/2017. O vereador Luiz Henrique Pedro, que apresenta e subscreve, indica ao senhor prefeito municipal que instale uma lombada na rua Francisco Rojas Garcia Filho, em frente ao número 265. Justificativa. A presente indicação se justifica pela quantidade de veículos que utilizam a referida rua para acesso da zona rural e adentram a mesma com velocidade acima do permitido, podendo causar algum tipo de acidente grave. Duartina, 6 de março de 2017, Luiz Henrique Pedro, vereador. Recebo a indicação na forma regimental e determino a secretaria desta Casa que adote as providências cabíveis. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações número 20 e 21/2017, de autoria dos vereadores Luiz Henrique Pedro e Augustinho de Oliveira Rodrigues Manso. Indicação número 20/2017. Luiz Henrique Pedro e Augustinho de Oliveira Rodrigues Manso, vereadores em exercício, conforme dispõe o regimento interno nos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que recoloque o nome do Dr. Edgardo Gonçalves Chaves, conforme decreto legislativo número 136, onde era o Centro de Saúde 2 e agora está estabelecida a Diretoria de Saúde do município. Justificativa. Os familiares do médico encontram-se insatisfeitos com a retirada do nome do referido médico, que dedicou muitos anos de sua carreira em Duartina. Sala das Sessões, 3 de março de 2017, Luiz Henrique Pedro, vereador, Agostinho de Oliveira Rodrigues Manso, vereador. Recebo as indicações na forma regimental e determino a secretaria desta Casa que adote as providências cabíveis. Indicação número 21/2017.
Luiz Henrique Pedro e Agostinho de Oliveira Rodrigues Manso, vereadores em exercício, conforme dispõe o regimento interno nos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de instalar um posto do INSS em nossa cidade. Justificativa. Este posto do INSS em Duartina beneficiaria a duartinenses e demais regiões próximas, evitando que pessoas doentes que fazem perícia médica e demais atendimentos tenham que se deslocar até a cidade de Bauru ou Garça. É de se observar que já está em anos anteriores, o INSS estava disposto a colocar o referido posto de atendimento em Duartina. Sala das Sessões, 3 de março de 2017, Luiz Henrique Pedro, vereador, Agostinho de Oliveira Rodrigues Manso, vereador. Recebo as indicações na forma regimental e determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da indicação número 22/2017, de autoria do vereador Marcos Roberto Furnaneto. Indicação número 22/2017. Marcos Roberto Furlaneto, vereador em exercício, conforme dispõe o regimento interno. Nos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal para que seja realizada a fiscalização no clube de aeromodelismo existente no Ecoparque Ciro Simão. Justificativa. Tal fiscalização se faz necessária, pois os praticantes de aeromodelismo que lá utilizam não estão cumprindo a lei municipal número 2170/2013, que regulamenta tal prática, pois realiza os voos colocando em risco sobre áreas densamente povoadas, principalmente as pessoas que frequentam o Ecoparque. Sala das Sessões, 6 de março de 2017, Marcos Roberto Furlaneto, vereador. Recebo as indicações na forma regimental e determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da indicação número 23/2017, de autoria do vereador Rosenvaldo Ferreira da Rocha. Indicação número 23/2017, Rosenvaldo Ferreira da Rocha, vereador em exercício, conforme dispõe o regimento interno, nos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal para que seja efetuada a colocação de alambrados ao redor do campo de areia localizado no Ecoparque Ciro Simão. Justificativa. O motivo da referida providência se faz necessária, pois o usuário daquele espaço, ao exercer a prática esportiva, sem intenção acaba estragando os jardins em volta daquele espaço. Sala das Sessões, 6 de março de 2017, Rosenvaldo Ferreira da Rocha, vereador. Recebo a indicação na forma regimental e determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Em seguida, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações número 24 e 25/2017, de autoria do vereador Luiz Henrique Pedro. Indicação número 24/2015. Pode ser 2017, né? Luiz Henrique Pedro, vereador em exercício, conforme dispõe o regimento interno dos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que efetue o serviço de tapa-buracos na rua Antônio Luiz Benetti, cruzamento com a rua Timóteo Pereira de Souza, na altura do número 200. Justificativa. Essa rua
está praticamente impossível de se trafegar com veículos, motos e bicicletas, pois cada buraco está se encontrando com o outro. Até mesmo está difícil entrar com os veículos em suas garagens. Peço que dê prioridade à referida rua. Sala das Sessões, 3 de março de 2017, Luiz Henrique Pedro, vereador. Indicação número 25/2017, Luiz Henrique Pedro, vereador em exercício, conforme dispõe o regimento interno, nos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que efetue serviço de tapa-buracos na rua Antônio Luiz Benetti, cruzamento com a rua Timóteo Pereira de Souza, número 200. É o mesmo, por favor? É o mesmo. É o mesmo, né? Está em duplicidade, então, aqui. É sinal que o vereador tem prestígio, né? Recebo as indicações na forma regimental e determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário. Que proceda à leitura das indicações número 26 e 27/2017, de autoria do vereador Marcos Roberto Furnaneto. Indicação número 26/2017. Marcos Roberto Furlaneto, vereador em exercício, conforme dispõe o regimento interno, nos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal para que a possibilidade de fazer um plano de saúde total ou parcial para os servidores municipais. Justificativa: esta indicação se faz necessário devido aos acontecimentos ocorridos em nosso hospital municipal, sendo que tendo o plano de saúde, os funcionários poderão ter um atendimento melhor aqui ou em outras cidades, além de promover a saúde de forma preventiva, gerando uma melhor qualidade de vida aos funcionários e familiares. Sala das Sessões, 6 de março de 2017, Marcos Roberto Furlaneto, vereador. Indicação número 27/2017. Marcos Roberto Furlaneto, vereador em exercício, conforme dispõe o regimento interno dos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal ou ao setor de obras da garagem municipal que efetue serviço de tapa-buracos, dando prioridade à rua Antônio Luiz Benetti, cruzamento com a rua Timóteo Pereira de Souza. Justificativa: essa rua está praticamente impossível de se trafegar com qualquer tipo de veículo, motos e bicicletas, nos dois lados da mesma. Até mesmo para entrar nas residências está difícil. Segue fotos anexas. Sala das Sessões, 6 de março de 2017. Marcos Roberto Furlaneto, vereador. Anexo aqui tem umas fotos que foi tirada pelo vereador. Está à disposição também dos nobres. Está aqui junto à mesa. Recebo as indicações na forma regimental e determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da indicação número 28/2017, de autoria do vereador Sidney Doreto. Indicação número 28/2017. Sidney Doreto, vereador. Sidney, é Sidney ou é Sidney? Sidney, tudo bem. Sidney Doreto, vereador em exercício, conforme dispõe o regimento interno nos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que instale uma lombada na rua Arlindo da Cruz, no núcleo habitacional prefeito José Sebastião Pupo. Justificativa:
Sabe-se que na referida rua existe um comércio bar 24 horas, onde muitos frequentadores passam quase o dia todo lá, apreciando uma bebida e até mesmo comprando e levando para casa. Porém, ao sair do referido local, alguns frequentadores utilizam a rua com velocidade muito alta em seus veículos, podendo causar algum tipo de acidente ou até mesmo atropelar alguns pedestres. Salas das Sessões, 19 de maio de 2017, Sidney Doreto, vereador. Surpresa, não sabia que tinha um bar na Popular 24 horas. Legal. Conhece? Recebo a indicação na forma regimental e determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da indicação número 29/2017, de autoria do vereador Rosenvaldo Ferreira da Rocha. Indicação número 29/2017. Rosenvaldo Ferreira da Rocha, vereador em exercício, conforme dispõe o regimento interno nos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de colocar o nome da cidade de Duartina no trevo de acesso localizado na rodovia SP-294, comandante João Ribeiro de Barros. Justificativa. O motivo da referida providência se faz necessário, pelo motivo que em todos os trevos de acesso aos municípios existem os nomes das referidas cidades, e somente o de nossa cidade não consta no trevo. Sala das Sessões, 6 de março de 2017, Rosenvaldo Ferreira da Rocha, vereador. Recebo a indicação na forma regimental e determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da indicação número 30/2017, de autoria do vereador Sérgio Aparecido de Oliveira. Indicação número 30/2017. O vereador Sérgio Aparecido de Oliveira, que a presente subscreve, indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de se fazer cobertura nos pontos de parada de ônibus escolar municipal para pegar os alunos da Vila Duartina para a escola Odete, da cidade para a escola Sabag, e a escola João Solimeu e a escola Laodiceia. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo motivo que as crianças ficam à espera dos ônibus embaixo de sol e chuva. Por muitas vezes não existe um lugar onde haja cobertura para se protegerem. Duartina, 6 de fevereiro de 2017, Sérgio Aparecido de Oliveira, vereador. Recebo as indicações na forma regimental e determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 08/2017, de autoria dos vereadores Augustinho de Oliveiras Rodrigues Manso, Luiz Henrique Pedro e Rosenvaldo Ferreira da Rocha. Requerimento 08/2017. Os vereadores desta Câmara Municipal de Duartina, infraassinados, veem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com base no artigo 96, parágrafo 1º, letra I, 128, parágrafo único do Regimento Interno. Considerando que a lei orgânica do município de Duartina é uma lei municipal correspondente a uma lei local, e juntamente com a Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do Estado de São Paulo, que proporciona ao município instrumentos legais
capazes de enfrentar as grandes transformações, bem como que o município tem o dever de proporcionar nova ordem ao desenvolvimento de toda a população, regulamentando seu funcionamento. Considerando que a Lei Orgânica do Município de Duartina, SP, foi promulgada em 30 de novembro de 1990, logo após o Brasil ter promulgado a sua lei maior, a Constituição da República Federativa do Brasil, e que decorrido 26 anos do seu nascimento. A Constituição da República foi objeto de inúmeras emendas constitucionais, o que, obviamente, trouxe inúmeras alterações ao texto original. Haja vista a evolução social, tais como o Estatuto das Cidades, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Responsabilidade Fiscal, rito processual no julgamento das contas do prefeito, as leis ambientais, dentre outras, criando novos enfoques a temas discutidos em nossa sociedade. Considerando ainda que a lei orgânica não acompanhou a evolução do texto constitucional e das leis que surgiram ao longo destes anos, e que à época era a expressão de modernidade, acabou por se tornar ineficaz em alguns aspectos, o que inevitavelmente traz nesta esteira ilegalidade em alguns trechos, tornando-os inaplicáveis, provocando não somente aos operadores do direito, mas principalmente ao cidadão leigo em matéria de direito, que poderá incorrer em erros graves ao tentar aplicar alguns artigos da lei orgânica, pois a mesma se encontra em dissonância com a legislação pátria atual. Considerando finalmente que desta forma é imprescindível que se proceda à revisão e à readequação da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal dos Vereadores do Município de Duartina, SP, de forma a verificar a melhor técnica para atualizá-los, quer pela inserção de emendas à Lei Orgânica, quer pela elaboração da nova Lei Orgânica e o novo Regimento Interno, os vereadores abaixo assinados requerem, ao ouvir o egrégio plenário, nos termos do artigo 96, parágrafo 1º, a linha A, do Regimento Interno, do artigo 37, inciso 1º, da Lei Orgânica do Município, a criação de uma comissão especial para revisão e reforma da Lei Orgânica do Município, uma vez que nossa lei maior hoje está desatualizada e conflitando com alguns pontos do regimento interno, o que diretamente dificulta a execução das funções legislativas dos vereadores. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2017, Luiz Henrique Pedro, vereador, Rosenvaldo Ferreira da Rocha, vereador, Agostinho de Oliveira Rodrigues Manso, vereador. Coloco em discussão o requerimento apresentado pelos vereadores. Todos estão de acordo que ela está desatualizada. No caso, com licença, no caso esse requerimento seria colocado em votação ou ele vai direto? Esse requerimento teria que pôr em votação. Vai ser colocado em votação. Coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado. Determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis.
Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda modificada número 1/2017, de autoria do vereador Marcos Roberto Furnaleto. Emenda modificativa número 01/2017, junto ao projeto de lei número 2013. Não tem o número, mas tem 2013. O vereador Marcos Roberto Furlaneto, no uso de suas atribuições legais, submete ao egrégio plenário desta Casa de Leis a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 45/2013, que institui normas gerais sobre a operação do aeromodelismo e da outras providências. Altere-se o artigo 1º do projeto de lei número 45 de 2013, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. A operação da aeromodelos no município deve ser realizada em locais suficientemente distantes de áreas densamente povoadas, devendo ser evitada a operação de aeromodelos motorizados nas proximidades das áreas ou instalações urbanas sensíveis ao ruído, como hospitais, templos religiosos, escolas, asilos, centros velatórios, áreas urbanas, e onde existam animais de qualquer espécie, como jardins zoológicos, granjas e reservas de animais. Duartina, 6 de março de 2013, Marcos Roberto Furlaneto, vereador. Declaro a emenda modificativa número 01/2017 em ordem para ser recebida por esta Casa e a remeto à Comissão de Justiça, Legislação e Redação para emissão de seus pareceres. Com isso, esta presidência franqueia a livre palavra para o vereador que dela uso queira fazer na forma do artigo 82 do regimento interno desta Casa. Alô? Alô? Oi. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente agradecer a presença de todos aqui, principalmente as mulheres e a vereadora mulher, parabenizar pelo Dia da Mulher, Internacional da Mulher, que é agora dia 8 de março. E depois, quanto ao requerimento que nós fizemos, referente ao servidor Eduardo Garda, veio a resposta, e o senhor leu aí, ficou meio... Eu queria mostrar como que é, que sutileza que o prefeito anterior fez para ajudar o amigo dele, a sutileza que ele fez num projeto de lei. Então, nós tínhamos um projeto de lei que beneficiava todo funcionário que trabalhasse na prefeitura. É lei 1723. Então, no artigo 15 falava o seguinte: a cada 1 ano de efetivo exercício na Prefeitura Municipal de Duartina, o empregado público fará jus adicional. Então, era um empregado na prefeitura. Ele tinha que prestar serviço para a prefeitura. Então, quando tivesse 20 anos, ele tinha 2%, quando tinha 30 anos, 3%. Aí, esse funcionário, ele completou 15 anos, agora em 2016. 2017 ele foi exonerado. Então, não tinha nem os 20 anos para ter nem 2%. Aí, o que o prefeito, que critica a Lava Jato, critica o Lula, critica os caras que fazem as coisas lá em cima, o que ele fez? Ele sutilmente mandou um projeto para a Câmara, alterando o artigo 15, colocou assim: quando completar tal, efetivo exercício de serviço público para o município de Duartina. Então o cara não precisava mais ser funcionário da prefeitura para ter esse benefício. Aí no mesmo dia já você pega que os requerimentos do funcionário, ele já pegou uma certidão da Câmara, que ele trabalhava tanto tempo na Câmara, e veio contar então o serviço dele de 41 anos. Para o senhor ter uma ideia, o prejuízo que esse prefeito, ele e o prefeito deu para Duartina, para o povo, o salário dele hoje, que ela falou aí, que é do cargo dele, é 3.293. Aplicando os 15%, que ele tinha 1% ao ano, ele não ganharia 4 mil. O último salário dele foi 9.661.
Ele ganhou 5 mil a mais. Se você aplicar todos esses anos que essa lei foi aprovada, ele deu um prejuízo de mais de 1 milhão para o povo do Arquina. Uma leizinha, uma coisa absurda. Eu estou fazendo essa denúncia, vou encaminhar ao jurídico da Câmara, que toma as providências cabíveis, se encaminha o promotor ou não. Agora, eu já estou consciente de mostrar que se não foi ilegal isso que eles criaram uma lei, como que é imoral. Porque o cara não faz isso na loja dele para os empregados. Pega um empregado que fez 10 anos do outro, dá 20%. Agora, como é dinheiro do povo, é dinheiro da prefeitura, o cara faz coisa com chapéu alheio. E ninguém viu isso, o vereador que era do lado dele nos 4 anos, ninguém viu isso. Nós, inclusive, temos um vereador hoje aqui que votou essa lei sutil aí, dando, só vai beneficiar ele. Não tem mais ninguém para beneficiar, é só ele. A lei foi pessoal para ele. O cara tem que dar um prejuízo para o município de quase R$1 milhão. Então, isso que eu queria denunciar, vou encaminhar isso para a assessoria da Câmara Jurídica e ver que medida que vai tomar. Se juridicamente vale que aprovar uma lei, fica aqui a imoralidade, que eu acho isso, de fazer um negócio desse com dinheiro público. Eu acho que o prefeito teria que zelar mais pelo povo, que o povo que paga os impostos, que está pagando essa pessoa, que por isso que na eleição a gente via esse rapaz que nem louco para não perder a eleição. Parecia que ele estava mais preocupado que o prefeito, correndo atrás daqui, dali. Por isso, o cara ganhando 5 mil a mais de presente, tem que fazer isso mesmo. Tá? O nobre vereador, mas essa lei então não beneficiou aos demais, só ele, não tem mais mas ninguém. Como Ele é que pegou faz? uma certidão lá, ó. Ele pegou uma certidão lá, ó. Ele tem uma certidão aqui que ele pegou, ó. Ele pegou uma certidão já lá em 75, ó. Que isso é Eduardo Garo, presidente da comissão de cargo diretor da Câmara e tal, desde 2 de maio de 75. Então ele pegou da Câmara e jogou, e como o Wellington mandou esse projetinho, lógico, tudo de acordo com ele, já só mudou. Então não é só porque a lei que nós fizemos, eu era vereador, é para beneficiar quem trabalha na prefeitura. Mas como que pode se fazer uma lei que não beneficia a todos? Não beneficia, só ele, funcionário, que tinha esse direito. Não tem mais ninguém. Quem que tem lá na Câmara? Quem que vai ter esse direito? Ninguém. Na época ele beneficiou. Pode passar uns 30 anos, tem alguém, o Everaldo. Né? E outra coisa, esse artigo aqui esse artigo que ele modificou ficou tão sutil, que, por exemplo, uma pessoa que presta serviço no município, até pode também ter direito. Mesmo que não seja, presta num comércio, mas no município do Arquina, ele pode pedir para verbar lá na prefeitura, se ele está trabalhando hoje. É um negócio absurdo, que não dá para entender como. Eu até gostaria que se pudesse levantar a Câmara quando foi aprovada essa lei, como foi a discussão dela, essa lei aqui. Essa 1804 que passou, a 1804 que passou a criar esse artigo aí, que mudou para exercício, efetivo exercício público para o município do Arquina. Ela é em 1804. Ela é de 2010, essa lei, né? Essa lei é de 2010. É 2005. 2005. 1804, 2010. Não. Lei aí, Simão. Artigo 1º, fica de tal. Aí o artigo 15 que ele modificou. É lei 1804. Ela modificou a lei 1723 e mudou esse artigo 15. Do adicional por tempo de serviço, artigo 15, onde falava que era exercício na prefeitura, ele colocou efetivo exercício de serviço público para o município do Arquina. Aí ele entrou com o pedido da Câmara. A lei 1804, ela é de 28 de dezembro de 2010. Não, tá aqui, então tá aqui, ó. Registro Público, 30 de novembro de 2005. Aí. 1804? Lei 1804. Então tem dois errados, então. Com a sua 2010. 1804, o prefeito era Deraldo Pereira de Souza Júnior. Não, você está pegando a lei que ele deu aumento. Então, 1804. Não, mas quem fez a lei foi o N, ele deu aumento depois. Então, mas a lei 1804, quem fez foi o Deraldo. Não, isso tem aqui também, você está falando, mas não, é que ele deu aumento. Mas qual lei você está vendo, então? A 1804 que criou essa malandragem, foi 1804. O senhor não tem ainda? Essa mil que o senhor está querendo, o senhor está falando aí? 2052? Isso, essa 2052 foi um aumento que deu. Ele deu aumento para os funcionários que ele deu agora. Não é que ele mudou, modificou nada, ele pegou a mesma lei, então ele deu um aumento. A lei 1804 realmente está grudada com a lei 2052, desculpa.
Desculpa. A lei que criou isso A daqui lei tá aqui, ó. 2052 foi o Aderaldo, Juninho Aderaldo, ele deu aumento. Deu aumento da porcentagem, 6%, você não lembra. Então. Agora a lei que criou essa Então, mas bandagem, aqui está vindo, pelo que eu estou vendo aqui, ela está vindo Enio, Aderaldo, ela faz tempo que está vindo já aqui aqui também. é Enio Simão, Restauros é Eduardo Garda. A Certo. lei é de 2005. 30 de novembro de 2005. Eu gostaria que o Nobre frisasse também. Você que pega foi- os requerimentos foi- que ele fez viu? para ter o direito, é tudo Eu pertinho. gostaria que o Nobre frisasse que essa lei foi em 2005, foi o Enio, mas não foi na gestão passada. Porque aqui a gente tem 3 vereadores que são na gestão passada e alguns estão pensando que foi a gente que fez essa lei. Não, aqui. não, Então, tô falando que tinha quero vereador. dizer, essa lei foi em 2005, ela passou na mão do prefeito Juninho Aderaldo também, que teve aqui um aumento. Isso. Em 2010, que é a lei 2052, ela vem vindo desde 2003, pelo que eu estou vendo aqui. Esse é o momento, foi em 2003, e nenhum desses anos o senhor não foi vereador, o Nobre. Hã? 2003, 2005, Não, em 2005, 2010. em 2005 eu não sei quem foram os vereadores, dá para ele levantar aí. Em 2005. 2005. Parece que era Milton, Serginho, Jorginho, Mário, Serra, mas eu não tenho certeza. Nós pesquisamos ali. Ananias, Aguinaldo, Janaína e Frauzino. Parece. Aí você ver com certeza. Isso é uma pesquisa que eu fiz extra, não vim ver. Mas dependendo de quem seja, eu acredito que a Câmara até votou sem perceber. Eu acredito. Ele está usando um fruto-benefício que a Câmara deu também. Então, se a Câmara tivesse visto isso daqui na época, não estaria isso daqui. E hoje, a prefeitura... Gostaria de pedir silêncio para estar atrapalhando a gente. Aqui seria, nessa parte aqui, seria... Todos estão sendo beneficiados agora. Ele foi beneficiado maior, nesse caso, que foi passado da Câmara para a Prefeitura, o Nobre está falando. Essa junção aqui, que essa da Prefeitura com a Câmara. Primeira lei, essa 1703, Certo. é quem prestar serviço na Prefeitura. Então o braçal da Prefeitura, o motorista da Prefeitura, na Prefeitura, tem nada a ver com Câmara. Aí, para ajeitar o jeitinho do CUC, ele mudou. Ele tirou o prefeito do exercício no município de Duartina. Também não faz exercício em Câmara, mas no município de Duartina. Então ele precisou ir na Câmara, exercício do Duartina. Mas hoje se ele fizer hoje, se ele fizer um concurso hoje de varredor de rua, ele vai ganhar R$6.000 se ele passar. Vai acumular, ele vai ganhar R$6.000 varrendo rua. Cuca. O que teve na Câmara, por exemplo, tem bastante tempo de Câmara, vai ele. O Vai Cuca. ele, vai. Verardo, se fizer também um para varrer rua, vai ganhar também. Não sei quanto é o salário hoje. Ele não, que foi demitido, começa zero outra vez, né? Será? Isso é lógico, começa, saiu, começa zero. Porque é o seguinte, que eu vi pelo cargo de gabinete civil aqui, o chefe aqui na resposta está 3.298. Certo. Não, na resposta aqui está 3.298. Nas que veio aqui dos pagamentos aqui dos cargos de confiança que o Nobre pediu também, está 3.788. Então já tem uma diferença. Será que também ele não acumulou o chefe de gabinete agora, quando ele trabalhou antes? Não chega a ter 4 mil mesmo com esse salário. Oi? Não chegaria a 4 mil mesmo com esse salário, 4.500. Já acumulou, como você fala, acumulou o quê? 2 funções? Não, acumulou o tempo de serviço que ele trabalhou como na municipalidade. Certo, mas eu falo, mas quem trabalhou no município de Duartina, vamos supor, pediu isenção para trabalhar no serviço e volta, faz o concurso e passa novamente, ele vai ter o mesmo direito ainda. Não, se ele foi desligado, não tem, volta zero. Não sei como que aprova uma lei, também aprovar esse jeitinho aí, uma lei que o cara aprovou, ele não tem, saiu, ele desliga, volta zero. Quando o Luciano Alves é o Lolo, por exemplo, tinha um monte de tempo, ele saiu, agora tornou voltar, voltou no zero. Se ele não tivesse saído, ele ganharia uns 8 mil lá, tá ganhando 4 e pouco. Tinha tempo pra caramba. Volta no zero, é lógico. Aqui também na lei não faz referência a isso também, quando se volta ou não volta. Daí, Agora, isso daqui é de estranhar, porque até a população cobrava a gente, até você nem cobrava. sim, com certeza. O cara ganha 9 mil, mas era por isso. Mas aqui para revogar essa lei aqui, agora para revogar essa lei aqui, vai mexer com todos os servidores. Isso que era parte nossa, porque tentamos já alguma vez mexer com o Serginho, fizemos uma conversa, reunião para mexer. Mexer com todos. Aí vai desde o chefe de gabinete até o varredor de rua, porque todos estão adquirindo um 30 avos aqui, depois de 25 anos mais, e quando aposenta ainda ganha o salário da aposentadoria mais o salário da prefeitura. Que essa é uma lei, não sei quando foi feita também, que é uma lei da prefeitura. Essa lei agora mudou.
Mudou porque o Ministério Público cortou. Essa lei ele alterou esse artigo 15. Agora essa lei 1700 não passa por buraco, esse artigo 15 muito disputado. Essa lei aqui veio, tinha a de 2003 foi quando o Nobre estava, que criou a lei para beneficiar todo mundo. Essa 1723. Aqui fala que com a 1723 que abriu essa brecha. Isso. Aí ele nessa ele tirou prefeitura, porque logo quando eu não estava na prefeitura, ele tirou e pôs para ajudar ele. Aí ele fez aquele me ajudou tudo, aqui na Câmara, tudo e nada. Aí já passou a vigorar o salário. Você pega já em 2011, quando o salário que era pago em 2011, ele já ganhava 5,109. Em 2011, ele ia ser uns 2, em 2012 ele ganhava 7 mil, em 2013, 7.500, em 2014, 7.700, em 2015, 9 mil, em 2016, agora quase 9.700. Fomos muito questionados por isso, mas É isso, que são esses caras que metem o pau no nego lá em cima. Lava Jato, o Lula, etc. Mas é um jeitinho igual. Uma cidadinha assim que nem essa aqui, um negócio para ajudar um amigo, o negócio não tem nada a ver, pô. Dinheiro do povo, a cidade pobre, que falta o hospital tem crise, tudo, $1 milhão dele dá muita coisa no hospital. Vamos lá. Ainda na palavra livre, eu quero cumprimentar os vereadores, os nobres que fizeram as indicações para a sessão de hoje e pegar uma carona aí em algumas indicações que eu fiz na gestão passada e que eu esperava que elas fossem atendidas, e hoje elas estão voltando. A indicação que eu fiz consta na minha relação de indicações, é o posto do INSS, que eu já pleiteei e gostaria que tivesse sucesso agora os vereadores que entraram novamente, e a piscina abrir aos domingos, final de semana, para as pessoas carentes. Isso também pedi na gestão passada. Aproveitar a oportunidade também de cumprimentar agora para o próximo dia 8, é o dia das nossas protetoras, as senhoras de Duartina, do Brasil, do mundo, não é verdade? Temos aqui duas amigas que comparecem aqui prestigiando a gente, tem uma vereadora, tem a minha esposa, que é minha protetora, e eu queria cumprimentar a todas as senhoras de Duartina, somente. Boa noite, Nino. Também gostaria de parabenizar a todos aqui, agradecer a presença de todos por essa sessão de hoje, né? Pelas pessoas também que estão assistindo, parabenizar também o Dia das Mulheres, né? E sem as mulheres, impossível. E também parabenizar os dois projetos aqui que o Juninho mandou, o nosso prefeito mandou, de dar aumento aos funcionários, tanto no ticket como está aumentando também o salário, né? E sabe eu que 4 anos disse que não aumenta, o pessoal ficou 4 anos sem receber aumento, e isso o pessoal falava com a gente na rua, né? Pô, li o aumento, veio cobrando, aí hoje bacana, a hora que eu li os papéis aqui do aumento, eu fiquei muito contente mesmo, porque, né, de hoje, por mim, o certo era estar aumentando, que nem eu falei, que ano após ano, né? Para uma pessoa trabalhar contente, a gente tem que agradar ela, né? Todo ano tem um aumento, nem os vereadores recebiam um salário na gestão passada, e já começou com um aumento nesse ano, nada mais justo que todos aumentem. Eu fiquei muito feliz mesmo por isso daqui, e gostaria de agradecer e dar uma boa noite a todos. Fim do expediente dessa sessão ordinária. Informa não haver os trabalhos da ordem do dia desta noite. Comunico aos nobres edes que na sessão ordinária do dia 20/3/2017 serão discutido a votação dos projetos de lei número 06/2017,
131.000, número 07/2017, 6% de aumento, e o número 08/2017, R$300 vale alimentação. Encerrado os trabalhos, informo não haver escrito para explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar, agradeço a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária, determinando ao diretor de secretaria desta Câmara que lavre a ata desta sessão. Boa noite. Boa noite.